O plenário aprovou, em turno único, o projeto de lei que trata do acordo judicial da Vale. A proposição do governador Romeu Zema autoriza a utilização dos recursos para a reparação de danos pelo crime de Brumadinho. Cerca de 11 bilhões de reais que serão usados em transferência de renda e demandas dos atingidos, investimentos na bacia do Paraopeba, complementação de recursos federais para o metrô. A aplicação de 3 bilhões e meio de reais no Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte foi motivo de polêmica. A deputada Beatriz Cerqueira apresentou emenda para substituir a obra pela reforma do anel rodoviário. Ela questiona danos ambientais e prejuízos para 3.500 famílias na proposta apresentada pelo Executivo. Mesmo assim, a emenda foi rejeitada. Eu escutei em 3 audiências muitos convidados que trouxeram, não opiniões, mas estudos que analisaram os traçados, que analisaram os impactos. Não tem estudos que viabilizem, nos dizendo que o rodominério é melhor do que a reforma do que o atual anel rodoviário. Que os movimentos sociais e populares pedem é que nós não autorizemos o Estado a fazer esse projeto com essa complexidade, porque faltou muito debate popular. Não é justo, nesse momento, utilizar essa retórica e esse discurso de que o rodoanel é um anel feito para beneficiar as mineradoras. Isso não é justo com os milhares de belo-horizontinos que precisam passar todos os dias pelo anel rodoviário. O anel rodoviário ele tem tanto sangue quanto Brumadinho e Mariana. Dos 11 bilhões de reais, cerca de 1 bilhão e 500 milhões serão repassados diretamente aos municípios, como está previsto numa emenda à Constituição. 40% até 30 de agosto deste ano, 30% até 31 de janeiro de 2022, 30% até 1º de julho de 2022. Nada aqui funciona sem que as partes sentem e dialoguem. Então eu saio daqui muito feliz porque a Assembleia conseguiu mais uma vez superar suas adversidades, suas diferenças e chegar a um bom termo que vai ajudar a população de Minas. Esse projeto do acordo judicial da Vale sai muito melhor do que entrou. Não havia 1 centavo para os municípios mineiros aplicarem políticas públicas no meio dessa terrível pandemia. Acho que o governo deve, inclusive, usar o exemplo dessa situação para valorizar mais o papel da Assembleia dos Deputados e das Deputadas. A Assembleia não é inimiga do governo, muito menos tem inveja do governo. A Assembleia quer respeito e está fazendo a sua parte. Também foi aprovado já em segundo turno o projeto de resolução do deputado Alencar da Silveira Júnior, que susta os efeitos de um decreto que trata do fretamento contínuo ou eventual. O decreto acaba com exigências como o envio da lista de passageiros ao DER com 12 horas de antecedência. E já tinha sido suspenso pelo Tribunal de Contas, que provocou a Assembleia para se posicionar. Ainda em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei complementar do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece o pagamento de diárias aos servidores e aos militares estaduais de acordo com a ordem cronológica de apresentação do requerimento. Traz moralidade, justiça e isonomia para a administração pública. Impede que haja fura-fila da diária. Isso é muito importante para proteger os praças, os soldados, os pequenos servidores contra, muitas vezes, o atropelo de pessoas que estão acima deles e acabam se favorecendo dessas posições de vantagem. Um dos projetos do Ministério Público, que revê a organização interna com o novo regime disciplinar, foi criticado por parlamentares. Segundo eles, alguns benefícios previstos são penduricalhos. É muito grave, porque eu não vejo os bombeiros de Brumadinho receber meio centavo de hora extra. Nem de plantão, nem de final de semana. Eu não vejo os policiais penais, a polícia civil, a polícia militar. Eu não vejo os professores da rede pública estadual que levam trabalhos para casa para preparar a matéria, para dar uma aula. Eu tenho certeza que qualquer um desses 77 deputados não estaria aqui para votar privilégios. E mais, tratar essa matéria
com a profundidade e com as especificações para não levar informações que não condizem com a verdade. Foi dito da tribuna aqui uma série de gratificações, de vantagens, de penduricalhos, como se diz aqui, que há muito tempo já não existe mais. Também foram aprovados 2 projetos de lei complementar da Defensoria Pública. Um é para adequar a carreira dos defensores a outras de simetria constitucional, com ajuste da quantidade de cargos. O outro garante a compensação ou indenização aos defensores e servidores designados para trabalho fora dos dias de expediente. Prevê ainda a indenização nos casos de atividades extraordinárias.